Então, nós vamos dar início já ao nosso segundo semestre e nós vamos dar início com o nosso assunto sobre dinâmica. Então, no semestre passado, o último assunto de dinâmica que nós tivemos foi sobre força resultante, os tipos de forças que atuam em um corpo. Então, só para relembrar sobre o nosso conteúdo sobre força, a dinâmica, ela é a parte da física que ela vai estudar os corpos, vai se preocupar com o movimento dos corpos e ele quer saber qual é a causa que faz com que esse corpo entre em movimento. Então, para que nós possamos colocar um corpo em movimento, nós temos que aplicar uma força sobre esse corpo. Mas para que esse corpo possa entrar em movimento, nós temos que ter uma interação entre esses corpos, ou seja, eu só posso colocar um corpo em movimento se eu tiver dois corpos ou mais corpos inseridos nessa interação. Se eu tiver apenas um corpo, eu não posso aplicar uma força sobre ele. Para que haja essa interação de forças ou para que o corpo possa entrar em movimento, eu tenho que ter dois corpos juntos e esses corpos vão ter que interagir um com o outro. Ou eu tenho dois, ou eu posso ter mais de um corpo junto, eu posso ter um sistema de corpos aí, né? Ou um sistema de forças que vai atuar sobre esse mesmo corpo. Então, para que haja movimento, é necessário que exista dois corpos para que haja uma interação nesses corpos, tá? Então, a dinâmica é isso, ela vai estudar o movimento dos corpos e ela se preocupa em saber a causa, o porquê desse corpo entrar em movimento. Então, o que faz com que o corpo entre em movimento é uma força que será aplicada sobre esse corpo. E dentro desse estudo das forças, nós vamos ter as leis de Newton, né, que vai explicar os tipos de movimento, né? Vai explicar a primeira lei, a segunda lei e a terceira lei de Newton, tá? Então, é isso que nós vamos ver dentro desse conteúdo da dinâmica, tá? Então, vejam só. No desenho do He-Man, tá? Sempre em que o personagem do Príncipe Adam ia se transformar no He-Man, ele falava esta frase aqui: eu tenho a força. Coloquialmente falando, né, no nosso dia a dia, não está errado falar eu tenho a força, né? Mas fisicamente falando ou cientificamente, esta frase está errada, tá? Porque ele sozinho não pode aplicar uma força, tá? Sempre a força ela vai depender da interação entre dois corpos. Então, para o desenho aqui, na hora em que o príncipe Adam se transforma no personagem do He-Man, quando ele fala eu tenho a força, no linguajar popular não está errado, né? Mas para a ciência, né, ou para a física, nesse caso, a frase está errada, tá? Só pode existir força se eu tiver a interação de um corpo sobre o outro, né? Então, como a frase diz aqui, olha, não é possível ter força, já que força é a ação que um corpo exerce sobre o outro. Então, para que haja força, sempre vai depender da ação de um corpo, né? Dois corpos interagindo um com o outro. Na época da Idade Média, da Grécia Antiga, né? Nós tínhamos ali os estudos do filósofo Aristóteles. Tá? Para o Aristóteles ali, ele tinha apenas um conhecimento empírico. Tá? Ele não fazia experimentações para explicar a causa de um corpo entrar em movimento, o porquê aquele corpo estaria em repouso. Tá? Então, para o Aristóteles ali, no caso da filosofia natural, como era chamada as ciências naquela época, ele acreditava que uma força era necessária para manter um objeto em movimento, né, num plano horizontal. Enquanto maior fosse a força aplicada sobre aquele corpo, maior seria a velocidade atingida pelo corpo.
Só que para o Aristóteles ali, ele não fazia as chamadas experimentações, o método científico. Hoje nós sabemos que para a ciência o que importa é você comprovar com experimentos uma determinada teoria. E o Aristóteles ele não se baseava em experimentos, ele se baseava apenas no senso comum, apenas olhando. Então, para ele, o estudo da força era dita desta forma. Ele não tinha o hábito de fazer experimentos. Já quando nós entramos no Galileu Galilei, ele fazia experimentações, já que ele era um matemático, ele era um físico também da época, ele fazia experimentações e com os experimentos que ele fazia sobre o estudo da força, né, ele conseguiu comprovar que se não existe força atuando num corpo, a velocidade do corpo não vai variar, né, que era o que ele defendia. Se existe força atuando num corpo, a velocidade do corpo ele vai variar. Então, na época do Aristóteles, ele afirmava que se não existe força atuando no corpo, o corpo vai estar em repouso. E se existe força atuando no corpo, o corpo está em movimento. Mas ele não tinha experimentações para comprovar o que ele relatava. Já Galileu Galilei não, ele era um experimentador. Ele aplicava um método científico, experimentos para comprovar aquilo que ele falava. Tanto é que ele afirmava desta forma: se não existe força atuando no corpo, a velocidade do corpo não varia. Se existe força atuando no corpo, a velocidade do corpo varia. Tudo isso aí era baseado em experimentos da parte do Galileu Galilei. Aristóteles, ele se baseava apenas ele era um empirista, no senso comum. Ele não fazia experimentações para comprovar aquilo que ele relatava. Então, quais são as características da força? A força, ela é uma grandeza vetorial, tá? Ela apresenta uma intensidade, tá? Uma direção e um sentido. Ela é vetorial porque ela é representada por um vetor. O que é um vetor? O vetor nada mais é do que uma semirreta que representa a força. É colocado em cima do nosso Fzinho, que representa a força, e é colocado um vetor, que é uma semirreta, em cima da nossa força. Tá? Ela também tem uma intensidade, que nada mais é do que o número acompanhado de uma unidade. Tá? Intensidade é um número acompanhado de uma unidade. Ele tem uma direção e um sentido. Tá? A direção pode ser para frente, para trás, e o sentido para a esquerda ou para a direita. A unidade no SI de força é o Newton e a unidade no CGS é o Dina. E alguns engenheiros utilizam quilograma-força, mas para nós aqui nós vamos trabalhar com a unidade do Newton, representado pela letra N, para representar força. Então, os tipos de forças que nós temos são duas, as forças de contato e a força de campo. Força de contato nada mais é do que aquela onde vai haver dois corpos que vão interagir um com o outro. Por exemplo, empurrar uma cadeira, empurrar uma mesa, chutar uma bola. Isso daí é um exemplo de força de contato, né? Tem que haver contato entre os corpos. Força de campo é aquela força que atua à distância. Por exemplo, um ímã. Um ímã é um exemplo de força de campo. Ele não precisa estar próximo do objeto para causar um movimento nesse corpo. A força gravitacional que a Terra aplica nos corpos também é uma força de campo. A força elétrica também é uma força de campo. Tá? Então, nós temos a força magnética como representação, a força gravitacional e a força elétrica. São tipos de forças que atuam, que não precisam estar os corpos em contato para que a força possa acontecer. Então, aqui nós temos gravitacional, força magnética e a força elétrica. E nós temos a resultante de forças, né? A força resultante nada mais é do que uma força onde nós vamos ter várias forças sendo aplicadas em um mesmo corpo, e eu posso representar todas essas forças pela somatória dessas mesmas forças que vão estar atuando sobre um corpo. Por exemplo, se eu tiver uma pedra e nessa pedra eu tiver 4 forças atuando sobre ela, como representação aqui,
A F1, a F2, a F3, a F4. A resultante entre essas forças será a somatória de todas as forças que vai haver sobre esse corpo. Então, dentro das leis de Newton, nós temos a primeira lei, que é chamada de lei da inércia. A lei da inércia nos afirma que um corpo que vai estar em repouso, ele vai tender a permanecer em repouso, e um corpo que está em movimento, ele vai tender a continuar em movimento. Por exemplo, este rapaz está em movimento sobre o cavalo. A partir do momento que o cavalo breca, ele freia aqui, a tendência do corpo do rapaz aqui é de continuar em movimento. Isso aqui é chamado de inércia ou primeira lei de Newton. Todo corpo que tende a estar em movimento, ele vai continuar em movimento. É como quando nós pegamos uma moto, né? Nós somos o carona de uma moto. A partir do momento que a pessoa acelera, nossa tendência é ir para a frente, né? Isso daí é inércia. Se a moto está em movimento, o nosso corpo vai tender a continuar em movimento mesmo quando ela para. No momento que ele arranca com a moto, ele acelera, nós somos jogados para trás. Isso também é representado pela lei da inércia, né? O movimento da moto vai para frente e o corpo é jogado para trás. Então, isso é chamado de primeira lei de Newton. A tendência de o corpo de estar em movimento é ele permanecer em movimento. Se ele estiver em repouso, ele vai tender a continuar em repouso. Isso daí é chamado de primeira lei de Newton. Segunda lei de Newton é chamado de princípio fundamental da dinâmica e é representado por esta fórmula aqui. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Então, isso daí é chamado de princípio fundamental da dinâmica e é representado por esta formulazinha aí. Força é igual a massa vezes a aceleração. E como eu falei ainda agora para vocês, a força ela é vetorial e é representado por uma semirreta, que é esta semirreta em cima do nosso Fzinho. Tá? Então, a resultante das forças que atuam sobre um corpo é igual ao produto da sua massa pela aceleração adquirida. Tá? Nesse enunciado da lei de Newton, o termo F ele vai representar a resultante de todas as forças que vão atuar em um corpo M, né? Que vai ser a massa do corpo, que vai estar sujeito a uma aceleração. Tá? Essa relação de simples força e aceleração é conhecida como a segunda lei de Newton. Tá? Então, massa é a medida quantitativa da inércia de um determinado corpo. Então, para eu colocar um corpo em movimento, né, eu vou depender da massa desse corpo e vou depender da força que vai ser aplicada sobre esse corpo para eu provocar uma aceleração sobre esse corpo. Ou seja, para eu colocar qualquer uma dessas caixas aqui em movimento, sempre vai depender da força que vai ser aplicada e vai depender da massa do corpo, para eu poder colocar este corpo em uma aceleração, ou seja, colocá-lo em movimento. Então, isso é representado pela segunda lei de Newton, que é chamado de princípio fundamental da dinâmica. Força é igual a massa vezes a minha aceleração. A terceira lei de Newton é chamada de lei da ação e reação, né? Que eu acredito que todo mundo já ouviu mais ou menos falar sobre isso, né? Princípio da ação e reação. A toda ação vai corresponder uma reação. Então, nós sabemos que a força ela é fruto da interação, ou seja, uma força que vai atuar em um corpo representa a ação que esse corpo recebe de um outro corpo. Tá? Então, nós temos aqui, olha, um ímã e um ferro. Então, nós vamos ter uma ação e uma reação, que é a atração entre esses corpos aí, né? Então, o Newton ele percebeu que toda ação sempre estava associada a uma reação, de forma que entre essa interação, né, enquanto o primeiro corpo exerce força sobre o outro, também o segundo vai exercer uma força sobre o primeiro. Então, em toda a interação, nós teríamos o nascimento de um par de forças, que é chamado par ação e reação, né? Então, esse daí é chamado de princípio da ação e reação, que vai constituir a terceira lei de Newton.
que também pode ser enunciada, né, dessa forma. Se um corpo A vai aplicar uma força sobre um corpo B, então este vai receber uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto à força que foi aplicada em B, né? Então, a toda ação vai corresponder uma reação. Então, a toda ação aqui do foguete, a ação dele partir, vai haver a reação aqui do combustível que é lançado na atmosfera. Quando a gente caminha também, nós temos aqui a ação, né, de nós andarmos para frente, a reação de nós andarmos para frente e a ação do chão de empurrar a gente para trás, né? Então, a pessoa que empurra digamos aqui, uma geladeira, a geladeira empurra de volta com a mesma intensidade. Quando alguém chuta uma bola de futebol, o chute do jogador vai interagir com a mesma força que a bola vai devolver de volta para o pé do rapaz que vai estar chutando a bola, tá? Então, se nós batermos com o nosso punho em uma parede, a parede vai devolver de volta a reação com a mesma intensidade de força. Então, na terceira lei de Newton, a toda ação, né, vai corresponder uma reação. Se em um acidente de carro, o carro bate em um poste, o poste reage de volta com a mesma força de intensidade para o carro, né, só que de sentidos contrários. Então, essas daí são as 3 leis de Newton que nós temos. A primeira lei, que é chamada de lei da inércia, a toda ação se um corpo vai estar em movimento, ele vai tender a continuar em movimento. Se ele estiver parado, ele vai tender a continuar parado. Na segunda lei de Newton, para eu colocar um corpo em movimento, sempre eu vou depender da massa desse corpo e da força que vai ser aplicada para eu poder acelerar esse corpo, né, que é chamado de princípio fundamental da dinâmica, que força é igual massa vezes aceleração. E na terceira lei de Newton, nós vamos ter a lei da ação e reação. A toda ação que um corpo vai aplicar no outro, o outro corpo vai devolver essa reação com a mesma intensidade da força, sendo que em sentidos contrários, tá?